Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificando a casa sobre areia, e desceu a chuva, correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Diga glória a Deus. Levante a sua Bíblia, a sua mão, diga: Senhor meu Deus. Fala do seu coração, diga: Senhor meu Deus, fala comigo, porque eu preciso desta palavra. Fala, Senhor, e não te cales, porque o meu coração já está preparado. Queridos irmãos, eu quero nesta tarde meditar com os irmãos alguns minutos deste texto sagrado. A palavra que Deus nosso Pai traz para nós é uma palavra de exortação à sua palavra. É uma palavra que nos motiva a entender, a compreender e a praticar a palavra de Deus. Quando Jesus ele vai pregar no Sermão da Montanha, ele não vai falar de coisas difíceis, até porque a maioria dos seus ouvintes daquela época eram pessoas muito simples, eram pessoas leigas, eram pessoas que naquele tempo, à margem da sociedade, eram pessoas que não tinham muito estudo. Mas a palavra de Deus, ela não veio apenas para os leigos, mas também para os sábios. A mensagem de Jesus era uma mensagem que quem era rico compreendia, mas quem era pobre também poderia compreender. A mensagem de Jesus naqueles dias era uma mensagem que quem estudava podia compreender, mas aquele que não foi à sinagoga para aprender também podia entender, porque ele não veio salvar, não é, meus irmãos, o homem simplesmente pelo seu conhecimento, mas veio salvar o homem pela sua graça. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele leva as pessoas ao Sermão do Monte e ele começa a falar sobre o reino dos céus. Quando Jesus começa a falar sobre o reino dos céus, ele vai discorrer sobre céu, vai discorrer sobre a salvação, ele vai discorrer sobre como o homem deve ser salvo. As pessoas não tinham ido ao céu e as pessoas não tinham noção como era entrar no céu. Então ele vai fazer comparações. Olha, a porta do céu é semelhante a uma porta estreita, é semelhante a uma porta apertada. Uma vez que essa porta ela é apertada, você não leva muita coisa. Uma vez que essa porta é estreita, só se passa de um a um. Meus irmãos, as pessoas não sabiam o que era o céu, mas as pessoas sabiam que era uma porta larga e o que era uma porta estreita. As pessoas não sabiam o tamanho de fé que elas deveriam ter. Olhe para cá, diga glória a Deus. As pessoas não sabiam o tamanho de fé que elas deveriam ter, mas elas sabiam muito bem o que era um grão de mostarda. Elas sabiam muito bem o que era ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E agora Jesus ele vai falar sobre a tua palavra, ele vai falar como praticar esta palavra. As pessoas queriam entender como é praticar a palavra, as pessoas queriam compreender como era fazer a vontade de Deus. E o Senhor vai falar acerca de uma parábola. Jesus vai dizer: olha, se vocês querem entender o que é fazer a minha vontade, existia dois homens. O primeiro homem pegou a minha palavra, o primeiro homem pegou aquilo que eu ensinei e ele fez como essa demonstração que eu vou falar com vocês. Existia dois homens. O primeiro pegou a sua casa e construiu sobre a rocha. Ele pegou essa casa e foi colocar em um lugar sólido, foi colocar em um lugar aonde teria segurança, foi colocar
família se guardar. Este homem não fez essa casa com um dia, este homem não fez essa casa com 2 dias. Houve um período em que este homem gastou para edificar essa casa, até porque fazer casa sobre a rocha vai requerer de você trabalho. Fazer casa sobre a rocha, sobre a pedra, vai requerer que você venha esculpir essa pedra, vai requerer que você gaste mais tempo construindo essa casa. Mas Jesus chegou a dizer: esse homem fez essa casa no lugar certo, porque quando veio o tempo, a chuva desceu, o vento bateu, o rio correu, mas essa casa não caiu, porque essa casa estava sobre a rocha. Talvez você entrou aqui nesta tarde e você está dizendo: irmã Isabel, eu já conheço essa palavra, eu já ouvi esta palavra. Mas o que acontece, meus irmãos, é que com o passar do tempo nós queremos coisas fáceis. Com o passar do tempo nós não queremos trabalho para a nossa vida, nós não queremos esforço para a nossa vida, nós queremos viver uma vida leve, nós queremos viver uma vida fácil. Mas Deus nos trouxe aqui nesta tarde para dizer: vale a pena você edificar a sua casa sobre a rocha, porque o vento vai vir, a chuva vai chegar, os rios vai correr, mas você não vai cair, porque Deus vai te sustentar. Se você crê, pode bater palmas e dar glória a Deus, pode bater as palmas e dar glória a Deus. Você precisa resistir ao tempo da tempestade. Diga glória a Deus. Esse homem gastou dias, esse homem gastou esforço, esse homem às vezes foi até criticado. Imagine ele edificando a casa sobre um lugar difícil, alguém olhando para ele dizendo: para que tudo isso? Para que tanto esforço? Para que você gastar tanto tempo? Para que você se esforçar tanto? Mas aquele homem sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo tinha para ele uma recompensa. Meus irmãos, infelizmente nós estamos vivendo dias que as pessoas acreditam num evangelho muito fácil, um evangelho que você pode vir para cá e continuar se prostituindo, você pode vir para a igreja e continuar adulterando, você pode vir para a igreja e continuar indo aos feiticeiros. Tem muitas pessoas que têm na sua mente que eles podem vir para a igreja e continuar com seus 2 homens e continuar com as suas 2 mulheres, mas vai chegar uma hora que a chuva vai descer, o vento vai bater, os rios vai correr e essa casa vai cair. Mas você que entendeu o evangelho, Deus vai dizer: eu vou te sustentar de pé, porque você não vai cair. Eu vou te sustentar de pé, porque você guardou a minha palavra. Se você pode, bate palmas e dá glória a Deus. Deus está dizendo: é necessário ouvir e praticar, é necessário ouvir e praticar, é necessário ouvir e praticar a minha palavra. Aquele homem colocou a sua casa sobre a rocha. Sabe por que essa igreja não está lotada? Porque nem todos querem ter casa na rocha. Sabe por quê? Que os batismos não são batismo em um grande número de pessoas, porque muitos não querem ter a sua casa na rocha. Sabe por quê? Quando o pregador termina de pregar e faz o apelo: quem quer aceitar Jesus, e quase ninguém vem à frente, porque as pessoas não querem ter casa na rocha. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que o vento veio e combateu contra aquela casa. Vai chegar o momento da nossa vida, meu irmão, você pode ser obreira, você pode ser pastor, você pode ser membro, você pode ser visitante, você pode ser o que for na igreja. Vai chegar um tempo que vai acontecer 3 coisas na sua vida. Olha o que é que a Bíblia diz: que desceu a chuva. A chuva vem de onde, igreja? A chuva vem do céu. Olha para você perceber que a provação ela vai chegar em
todos os lados da sua vida. A Bíblia diz que desceu a chuva do céu. A casa desse homem não estava apenas na rocha, mas esse homem também tinha proteção sobre a tua cabeça. O crente, quando ele ouve a palavra de Deus, e ele não tem a Bíblia apenas como uma amostra do Evangelho, a pessoa, quando ela não apenas carrega a Bíblia, mas pratica a palavra, ela tem proteção sobre a cabeça dela. O Salmo 91 vai dizer que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Pode vir até tempestade sobre a tua cabeça, pode vir acusação contra a tua vida, alguém pode até tentar vir trazer maldição sobre a tua casa, mas se você pratica a palavra, você está habitando debaixo da sombra do Onipotente. Tem livramento para você, pode bater palmas e dar glória a Deus. Tem livramento sobre a tua cabeça, tem livramento sobre a tua cabeça, tem livramento sobre a tua cabeça. Diga glória a Deus. A chuva desceu de cima. Se a chuva desceu de cima, ele precisava de proteção sobre a cabeça. Eu quero te dizer que quando você pratica a palavra, a mão de Deus está sobre a tua cabeça. A segunda coisa que aconteceu, os ventos bateram do lado daquela casa. O vento bateu de um lado e o vento bateu do outro. Se você é uma pessoa que você não pratica a palavra, a Bíblia manda perdoar, você não perdoa. A Bíblia manda você santificar, você não se santifica. A Bíblia manda você ser sincero, você não é sincero. A Bíblia manda você fugir da aparência do mal e você não foge. O vento vai bater de um lado e o vento vai bater do outro. E se você tiver sem esta palavra na tua vida, você não vai ficar de pé. Mas Davi tinha tanta certeza do que ele disse no Salmo 119: eu escondi a tua palavra no meu coração. Eu escondi a tua palavra para não pecar contra ti. E sabe o que o salmista vai dizer sobre proteção de um lado e proteção do outro? Ele vai dizer no Salmo 125, no verso 2: como estão os muros em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Deus está do teu lado. Será que você pode bater palmas e dar glória? Deus está do teu lado. Será que você pode dar glória a Deus? Alabacanda, alabacheia, alabacalabacalabaia. Ei, Davi disse: eu escondi a tua palavra. Ainda que o vento bate de um lado, ainda que o vento bate do outro, como estão os muros à volta de Jerusalém, Deus está do meu lado. A Bíblia diz que desceu a chuva, então você precisa de proteção por cima. A Bíblia diz que o vento bateu, então você precisa de proteção do lado. Agora a coisa mais importante, a Bíblia diz que desceu a chuva, bateu o vento e correu os rios. Irmãos, se você não estiver na rocha, quando as águas virem, a sua casa não vai ficar de pé. Se você não pegar a palavra e não começar a dizer: Senhor, eu quero viver a palavra, eu quero andar na palavra, eu quero respingar a palavra, eu quero viver esta palavra, vai chegar um momento que as águas vão vir e vai começar a bater na sua estrutura. E se você, minha irmã, só estiver na igreja por causa de revelação, você vai cair. Se você estiver na igreja só por causa de cura, você vai cair. Se você estiver na igreja só para arrumar um marido, você vai cair. Se você estiver na igreja só para arrumar emprego, você vai cair. Agora, se você estiver na igreja por causa da palavra, você será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pode adorar, pode bater palmas e dar glória a Deus. A sua casa não cai, aleluia. Quando os rios baterem, ela não vai tirar a sua estrutura. E Jesus disse:
eu sou a rocha. Ele disse: eu sou a pedra que os edificadores reprovaram. Pedro disse que o Senhor era o Cristo. E sabe o que Jesus disse? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Irmãos, a mesma luta que você passa, o ímpio também vai passar. Você tem problema com o emprego? O ímpio também tem. Você tem problema com o filho desobediente, minha irmã? O ímpio também tem. Você tem problema, às vezes, para arrumar dinheiro, para pagar sua dívida? O ímpio também tem. Só que existe a diferença entre aquele que ouve a palavra e não pratica, daquele que ouve e daquele que pratica. Porque a Bíblia diz que o segundo homem que fez a casa na areia, aconteceu as mesmas coisas. Desceu a chuva, bateu o vento e correu o rio, mas aquela casa não resistiu, porque não estava na rocha. E a Bíblia diz que grande foi a sua queda. Existe um que 24 horas por dia está de olho em você, e ele se chama Satanás. Se tem alguém que está esperando a sua queda 24 horas por dia, é o diabo. Ele quer ver você cair, ele quer ver você morrer, mas não é morrer com Cristo não, porque se morrer com Cristo ainda está bom. Ele quer tirar a sua vida para você encontrar com Ele no inferno. Mas hoje Deus está dizendo: aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que amam a minha palavra, aqueles que querem viver a minha palavra, que oram o Pai Nosso e diz com a alma: seja feita a tua vontade, não a minha. Deus está dizendo: vai descer a chuva, vai bater o vento, vai correr os rios, mas você vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Orabacanda labachanda la calabacalabaia, orabacanda labachebe maracanda labachou. Deus está dizendo: escolha hoje aonde você vai colocar a tua casa. Fique de pé nesta tarde em nome de Jesus. Diga comigo: vai descer a chuva, mas eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Diga: vai bater o vento, mas o Senhor está ao meu lado. Diga: vai correr os rios, mas eu estou firmado sobre a rocha. Eu quero orar com vocês agora. Feche os teus olhos. Você quer a operação de Deus na sua vida? Comece agora a confessar os seus pecados. Você quer a operação de Deus na sua vida? Comece agora dizendo: Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Porque você vai começar a sentir a partir de agora o poder de Deus na tua vida. Não deixa nada escondido, minha irmã. Não deixa nada escondido, meu irmão. Diga: Senhor, eu não quero cair. Senhor, eu não quero que Satanás faça festa com a minha queda, mas me sustenta na rocha que é o Senhor. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Se você quiser orar em pé, você vai orar em pé. Se você quiser orar sentado, você vai orar sentado. Se você quiser orar ajoelhado, você vai orar ajoelhado. Mas uma coisa você tem que sair daqui desta tarde: eu estou firmado sobre a rocha. Eu estou firmado sobre a rocha. Nalabacanda, labacaia, labachúria, eminalamanto, quenerebicanda, labacheia, labacalabaia, camanchu, comandalacanda, labachúria, nabacandaraia. Comece orando, vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, a sua palavra foi ministrada aqui nesta tarde, Senhor. A tua palavra foi ministrada aqui nesta tarde. E nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos dos nossos erros, nós nos arrependemos da nossa vaidade, Senhor. Nós nos arrependemos de quem nós éramos, nós nos arrependemos de quem nós nos tornamos, Senhor. Nós nos arrependemos de todo e do nosso pecado. A partir deste momento, meu Pai, venha com o teu poder agora sobre a nossa casa. Venha agora com o teu poder
poder sobre a nossa vida. Caia sobre nós, Espírito Santo. Começa a operar, Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade, começa a operar. Opera nos corações que estão arrependidos. Começa a pedir pelo Espírito Santo, minha irmã. Começa a pedir pelo Espírito Santo, meu irmão. Começa a candalamante, comandalaba cheia. O Espírito Santo já está tocando. O Espírito Santo já está movendo. O Espírito Santo já está agindo na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, vem Espírito Santo sobre nós, repouse sobre nós, Espírito Santo. Arranca do nosso coração a vaidade, arranca do nosso coração o orgulho, arranca do nosso coração a soberba. Vem Espírito Santo, arranca do nosso coração tudo aquilo que não te agrada. Purifica, se teu fogo de Deus te purificando agora, se teu fogo de Deus ardendo no teu coração agora, Ele está te purificando. Você não vai cair, minha irmã. Você não vai ter a fé abalada. Você não vai se desviar da igreja. Você não vai voltar para o pecado. Jesus está te aquecendo agora. Jesus está te aquecendo agora. Queima, Espírito Santo. 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 Queima o coração dessa pessoa com fogo. Quem mentia não vai mentir mais. Quem pecava vai parar de pecar. Quem fazia maldade vai parar de fazer. Espírito Santo, toque agora. Espírito Santo, toque agora. Espírito Santo, toque agora. Chame o Espírito Santo, minha irmã. Chame o Espírito Santo para a tua vida. Chame o Espírito Santo para a tua alma. Chame o Espírito Santo. Decadai, chamando a labacalabaia. Alabacanda, lamande, canda, labacheia. Acenda o fogo, meu Deus. Acenda, acenda, acenda. Já começou a pegar fogo aqui nesta tarde. É a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Ele te cura, Ele te liberta, Ele te transforma. É a presença do Espírito Santo. Toca com fogo, meu Pai. Toca com fogo, meu Deus. Toca aí agora. Toda feitiçaria que existia, nós repreendemos agora pelo poder do Espírito Santo. Toda obra maligna, nós repreendemos agora pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Casa sobre a rocha. Casa sobre a rocha. Casa sobre a rocha. Casa sobre a rocha. É o que nós queremos em nome do Senhor. Levante as mãos bem alto. Tira a dobrinha do braço. Tira essa dobrinha, levanta a mão bem alto. Assim como Jesus morreu na cruz do Calvário para você com os braços abertos, abra os braços, levante os braços para cima. Diga: meu Deus. Diga: meu Deus, me purifica nesta tarde de todo mal. Me purifica nesta tarde de toda maldade, porque eu quero, a partir de hoje, sobreviver a tudo aquilo que a minha casa espiritual precisa enfrentar. Tira, Senhor, todos os pecados e pecadinhos da minha vida e enche, diga e enche, diga e enche a minha vida com o teu Espírito. Diga: seja bem-vindo na minha casa, Espírito Santo. Diga: seja bem-vindo na minha casa, Espírito Santo. Diga: seja bem-vindo na minha casa, Espírito Santo. Amém.